Olá, alunos do curso de licenciatura em Física da Univesp. Vamos dedicar várias aulas com o intuito de apresentar experiências, fazer demonstrações, envolvendo um tema interessantíssimo. Sim, estou falando dos fluidos, do movimento de fluidos, né? Vamos, na primeira aula, abordar este tema e dizer como é que nós podemos caracterizar o estado de um fluido, né? Agora, em primeiro lugar, a relevância desse tema. Ora só, a gente não se dá conta disso, né? Mas quando a gente olha para cima, nós estamos imersos num grande fluido. De forma que o que está acima de nós, poderíamos dizer que temos um grande fluido. Mas a superfície terrestre está recoberta por água, 2/3. Veja só como é importante estudar os fluidos, né? Além do que existem muitas aplicações, né? Estou falando agora práticas, né, do estudo dos fluidos, né? Muito bem, vamos em primeiro lugar definir, né, o que é um fluido. Ora, existem duas definições que a gente gosta de fazer uso delas, né? A primeira delas é lembrar que a matéria existe em 3 estados, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Ora, 2 desses estados, né, nós associaríamos a fluidos, né? Então, um líquido, por exemplo, né, é um fluido, né? É claro que a característica principal de um fluido é justamente essa, né? A sua habilidade de fluir, né, de se movimentar. O Cláudio vai fazer uma experiência aqui para ilustrar isso, né? Como é que a gente coloca um fluido em movimento e observa, né? Na verdade, aqui é um objeto imerso num fluido, né? Mas vamos lá, Cláudio, então, essa primeira experiência. Aqui é um tubo de acrílico com água e aqui um vidrinho com um pouquinho de água. Ele está um pouco mais pesado, mais denso que a água, né? Portanto, ele afunda na água. Então, para a gente observar o movimento do líquido, a gente pode colocar o líquido em movimento aqui na parte de cima, e esse movimento, aos poucos, vai sendo transmitido, né, para todo o líquido. Então, a gente pode fazer uma experiência interessante, que é movimentar o fluido e, com isso, o corpo também se movimentar lá dentro. E eu pegar ele de volta. Então eu movimentei o fluido, né? E aí é um caso de fluidodinâmica. E eu consegui fazer o objeto subir, né? Criando um Então, vórtice. Cláudio, aqui você acabou de ilustrar uma coisa bem interessante, né, a respeito de um fluido, né? É que muitas vezes você tem um gradiente de velocidade, Sim. não é? E isso aqui é muito importante em relação à questão da viscosidade, né? De como a gente relaciona esse gradiente de velocidades, né, com uma tensão, né, ao tangencial. A gente depois vai comentar sobre isso, né? Mas é muito fácil colocar um fluido em movimento. Essa é uma característica, né? Então, a gente pode definir um fluido desse jeito, mas existe uma outra propriedade dos fluidos e que o Cláudio vai ilustrar, né? É a sua capacidade, né, de assumir a forma do recipiente, né? Ele é muito flexível mesmo, né? De forma que tem uma enorme capacidade
assumir a forma, ele não tem uma forma própria, né? Como o caso, por exemplo, de um sólido. Né? Um sólido não muda a sua forma. Né? Agora, um líquido sim. Então, vamos ilustrar isso aí, Cláudio? Aqui são os vasos comunicantes, né? Que é para ilustrar a pressão hidrostática, mas nesse caso a gente vai usar para ilustrar essa habilidade do fluido ocupar o espaço que tiver. Então, no caso, tenho vários formatos de volume e ele vai ocupando, onde tiver espaço ele vai ocupando. Isso, exatamente. E, eventualmente, né, ele pode se colocar em movimento também. Né? Muito bem. Então, nós poderíamos definir um fluido, né, de duas formas distintas. Né? Ou como a matéria, né, nesses dois estados, né? Ou como algo, né, que pode fluir facilmente e que pode ocupar, né, o espaço todo do recipiente. Ele não tem uma forma própria. Né? Então, são essas duas características. Né? Para encerrar, eu quero dizer que nós temos aqui, grosso modo, né, três fluidos. Né? Aqui, a água, que é o mais comum na realidade. Né? É a água, né? A salgada, é que existe em grande abundância no mundo. Né? Mas a água é essencial, né, para a vida. Né? É um fluido importantíssimo para nós. Né? Tenho esse outro que difere pouco, né? Porque é só uma coloração, né? Mas ainda assim há uma diferença, né, desse fluido para aquele outro fluido. E um outro fluido que não parece, mas é pesadíssimo. Né? Esse aqui é cerca de 13,6, né? Quase de um metal, né? O mercúrio. Né? De forma que você tem, na realidade, muitos fluidos e é difícil, muitas vezes, reconhecer, né, o que está acima de nós, né? O ar, né? A atmosfera, né? A superfície terrestre, né, até cerca de 10 quilômetros, tem uma densidade até significativa. Depois ele vai reduzindo com o tempo, né, essa densidade. Né? O fato é que, nessa introdução, nós estamos apenas definindo, né, o que é um fluido. Vamos falar de uma grandeza física muito importante para que façamos uso dela para caracterizar o estado de um fluido. Né? Essa grandeza física é conhecida como densidade. A densidade, ela é expressa em termos da massa por unidade de volume. De forma que, se eu conhecer a densidade, eu posso determinar a massa num pequeno elemento de volume. Isso é importante. Quando a densidade varia, né, de ponto a ponto. E muitas vezes a densidade depende do ponto que você considera o líquido. Né? A gente tem essa ideia com bastante clareza, né, quando nós preparamos um suco e repentinamente a gente percebe que o fundo é mais denso, né, do que a parte de cima. Então, para homogeneizar antes de bebê-lo, né, se recomenda, né, que você realmente mexa, né, a vasilha que contém o suco. Né? Pode ser uma jarra, por exemplo, né? É uma forma de você homogeneizar, né? Ou seja, manter o fluido todo ele com a mesma densidade. Se ele tiver densidade uniforme, aí a coisa é bastante simples, né? Porque para determinar a densidade, basta você determinar a massa, né, e determinar o volume. Né? Se for uniforme, é tão simples
quanto isso, né? Mas a densidade pode depender dos pontos no interior, né, de um fluido. Certamente, na superfície, a densidade é diferente à medida que você vai aumentando a altura, né, acima da superfície terrestre, né? O fato é que é muito comum, né? Mas existem muitos casos, né, que a densidade é uniforme. Então, o Cláudio vai realizar agora uma experiência. Eu só quero chamar a atenção, né, para fluidos aqui com densidades bem distintas, na realidade. Vamos lá, então, Cláudio. Bom, então, uma maneira de você determinar do que é feito a substância, uma característica da substância, é a densidade. Então, por exemplo, se eu quero saber se a gasolina está adulterada, se o álcool está adulterado, basta medir a densidade. Né? Se a densidade dele não for a do álcool, que é tabelado, você pode dizer, está com mais água ou está com outro tipo de substância. Então, este seria um teste mais fácil. Mais né? fácil, é a medida de densidade. É basicamente fazer o que você vai fazer agora, né, para medir a densidade. Sim. Aqui, por exemplo, é água com corante. Então, a densidade disso é praticamente igual à densidade da água, né? Então, uma maneira simples é pegar uma proveta e colocar aqui na balança, ligar a balança e zerar a balança, né? Então, quer dizer, eu vou descontar o peso, a massa do tubo. Né? E eu coloco uma certa quantidade de líquido. Mas se ela não zerar, você pode depois descontar, não é sim. isso? Se a sua balança não tivesse recurso de zerar... Isso, exatamente, né? Porque nem todas têm. Você pode... Por exemplo, eu coloquei aqui 50 mililitros, 50 centímetros cúbicos. Está dando, então, 49,6, né? Praticamente, então, igual a 1, né? A densidade 1 grama para cada centímetro cúbico ou 1 grama para cada ml. Porque você mediu aqui em centímetros cúbicos. Né? Aqui Na verdade, está em você mede em litros, né? E depois transforma, né? Exatamente. Acho que essa é a maneira mais fácil, mais fácil, né? Cada mililitro é 1 centímetro cúbico. Certo. 1 decímetro cúbico, 1 litro. Tá, então a densidade que você determinou aí é muito próxima, na verdade, de 1 grama por centímetro cúbico, né? Que é a densidade da água, né? Em condições normais, né? Isso. A grosso modo, porque você pode fazer com uma balança com mais algarismos, né? Com uma balança analítica e um medidor de volume um pouco mais preciso. Então você pode obter mais algarismos significativos, mais precisão. Tá. Então, aqui a coisa é bem simples, né, para determinar a densidade, né? Você determina a massa, né, e determina o volume. Então, exatamente. Massa por unidade de volume, né? Isso. Em geral, gramas por centímetro cúbico, né? Porque os objetos não são muito densos, né? Sim, sim. A não ser... Os fluidos em geral, né? Exceto um caso como esse. Então, esse fala aí sobre o mercúrio. O mercúrio é um metal, né? Só que é um metal no estado líquido à temperatura ambiente. Para transformá-lo em sólido, como o metal que a gente conhece normalmente, a gente precisa resfriá-lo. Né? A menos 40 graus Celsius, mais ou menos, ele vira sólido. Nesse estado, então, líquido, a gente pode determinar a densidade. Então, já medi o volume. Já está medido, então. Já está medido esse aqui. O volume. 120 e... 152 ml. Né? Se fosse água, seria 152 gramas, mais ou menos. Né? Mas vamos ver o mercúrio, qual é a massa dela. Então, vamos pegar aqui uma balança. Aí já está aqui em quilogramas. E vamos ver aqui quanto pesa aqui. A gente pode ver aqui que está dando 2,085 quilogramas. Quilogramas, esse tantinho aqui, sim. Olha só que coisa impressionante. Por conta da densidade, que é bem maior do que a densidade da água, né? Então, no caso, a gente pode calcular a densidade, é só dividir a massa que deu aqui, né, 2.085 gramas por 152 ml. Então, você pode obter a densidade do mercúrio, que é quase 14 gramas por centímetro. 14 vezes a densidade do mercúrio?
É 14 vezes aproximadamente, né, a densidade da água. Então você veja, né, agora o problema é muitas vezes determinar a densidade, né, quando nós estamos falando, na verdade, de um gás, por exemplo. Né? Aí a coisa realmente é mais difícil, né? Talvez medindo a pressão, né, e a temperatura, admitindo, né, que seja um gás ideal, né, aí você realmente conseguiria. Né? De qualquer maneira, no caso, né, de uma substância, né, no estado gasoso, né, aí é mais difícil você realmente determinar a densidade. Né? O ideal, aí no caso, seria melhor por meios indiretos, na verdade. Né? Quem sabe através do empuxo, por exemplo, né? Você teria como determinar a densidade. Né? Muito bem, então é isso que tínhamos a dizer em relação a essa grandeza física, que é importantíssima para caracterizar, né? Caracterizar o estado de um fluido, a sua densidade. No mais das vezes, depende dos pontos do espaço, né? Mas muitas vezes não. A densidade você admite, né, como sendo a mesma, homogênea. E a gente escreve ρ é igual a ρ0, para indicar que é constante. Né? Vamos agora falar de outra grandeza física que caracteriza o estado de um fluido. Ora, essa grandeza física é a velocidade. Agora precisamos definir, né, o que é velocidade. Né? E existem, na verdade, duas formas de caracterizar a velocidade de um fluido. Né? Ao longo da história, né, nós tivemos duas linhas de pesquisas ou de trabalhos relativos a fluidos. Né? Então, vamos daqui a pouco comentar essas duas, né, abordagens sobre a velocidade de um fluido, mas essa é uma grandeza física importantíssima. Né? Ora, aqui eu tenho uma situação muito simples. Né? A velocidade do fluido em cada ponto é igual a zero. O fluido está em repouso. Né? Então, isso aqui é de interesse, na verdade, essa situação da hidrostática. É isto. Mas, na realidade, né, a gente quer também entender, até mesmo para prever o tempo, né? Por exemplo, né? Qual é a velocidade em cada ponto do fluido. Né? É por isso que é difícil prever o tempo, que a gente precisa determinar a pressão, a temperatura, né? E também a velocidade do fluido, né, em cada ponto. Né? O fato é o seguinte, quando colocamos um fluido em movimento, cada parcelazinha do fluido há de se colocar em movimento. Né? Há de se colocar em movimento. E a velocidade, então vamos ilustrar primeiro isso, né? Que a velocidade é diferente, né, em cada ponto. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, essas partículazinhas vermelhas, né, elas poderiam ilustrar melhor a velocidade do fluido, né? Porque elas são bem leves e elas se movimentam praticamente junto com o fluido. Né? Então, é curioso, porque olhando para elas, você pode ter uma ideia da velocidade do fluido, né? De um pedacinho do fluido. Aqui a gente interpreta esses pedacinhos como se fora uma parte do fluido, né? É mais uma maneira da gente visualizar, não é isso, Cláudio? Então, vamos lá. A primeira experiência vai ser só essa, ele vai girar, né? E se pode observar, né, a velocidade. Na verdade, ele também está observando que a velocidade é diferente. Olha, é diferente à medida que você vai considerando profundidades diferentes, né?
Então, você pode visualizar a velocidade observando, né? Por exemplo, essa aqui reflete as de cima refletem a velocidade nessa parte do fluido. Olha só, tem as outras aqui que varia realmente com a profundidade, né? O fato é que aí agora nós temos duas coisas, né, para a gente pensar, né? É interessante porque são duas abordagens, né? A de Euler, né? Que é aquela que considera, né, a velocidade de uma parte do fluido que se desloca. Mas num fluido com densidade uniforme, você não consegue visualizar determinar a velocidade de uma parcelazinha do fluido. A outra, né, a Lagrange, é, na verdade, dizer o seguinte: o fluido, em cada ponto, tem uma determinada velocidade. Velocidade naquele ponto. Então, você desiste de ficar tentando acompanhar uma parcela do fluido. Então, existem essas duas formas, né, de você definir velocidade. Velocidade naquele ponto, né, e nós vimos aqui, né, em cada ponto a velocidade é diferente. Né, a velocidade é diferente, né, e também tentar seguir uma parcela. Então, no caso daqueles pedaços lá pequenos, né, eles, na verdade, em princípio, descrevem bastante bem, ou você determinando a velocidade deles, você tem a velocidade do fluido, de uma parcela do fluido, né? Muito bem. Então, sobre velocidade, eu acho que é isso, né, que a gente queria ilustrar, né? As velocidades são diferentes, em geral, em cada ponto, a gente viu aqui, né? E a gente pode ter uma ideia da velocidade da parcela utilizando, então, objetos bem leves, né, que se movam com o fluido. Aí realmente dá. A outra é medir a velocidade em cada ponto, né, né, do fluido em cada ponto, né. Muito bem. Então, isso é tudo que a gente tem a dizer. E a velocidade pode depender dos pontos do espaço, né, e pode depender também do tempo, né? Então, vocês viram aqui claramente, né, que a velocidade não é constante, né, de forma alguma, né? Muito bem, então essa é uma coisa importantíssima, mas é fácil fazer experiências, né, para visualizar essa questão da velocidade, né? E às vezes, aqui no caso, né, algumas dessas partículas aqui executam um movimento praticamente circular, né? Em outros casos não, né? Enfim, é isso que temos a dizer sobre a velocidade de um fluido. Finalmente, vamos falar de uma outra característica de um fluido, né, que é a viscosidade, né? E essa característica, ela é medida por meio do coeficiente de viscosidade, né? Então, cada fluido tem um coeficiente de viscosidade diferente, né? Essa é uma grandeza física que é relativamente fácil de ser medida, né, com esse tipo de experiência que você vai fazer agora. Agora, o que acontece é que a viscosidade, ela está, de certa maneira, ou não, de certa maneira não, ela é definida, né, em função de uma outra grandeza, que é o gradiente de velocidade. Quer dizer, quando você aplica uma força na direção tangencial, né, e dividido pela área, né, então isto vai fazer com que o Cláudio vai aplicar então essa força na direção tangencial, né, de tal forma, né, que isso vai provocar um gradiente de velocidades. E existe uma constante de proporcionalidade, né, e esse coeficiente é
por definição, o coeficiente de viscosidade, né? Então, o que nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, né, é que estabelecer esse gradiente de velocidades, né, esse gradiente, né, ele depende do líquido, né, em função da força por unidade de área na direção tangencial e não da direção normal. Né? Quando você desloca assim, é na direção tangencial. Então, vamos observar a questão, então, do gradiente de velocidade, porque é isso que é fundamental. Né? Você começa aqui em cima com uma velocidade e depois vai aumentando a velocidade cada uma, digamos, das lâminas, né, do fluido, né? Certo. Então a gente pode mostrar o movimento do fluido, né? Quando você começa a girar, a gente percebe que no início essa parte de cima... É só a parte de cima, né, que se move, né? Mas o movimento é transmitido, né, aos poucos, para as partes de baixo, né? Exatamente. E é isso que é o gradiente, né, de velocidade, né? Aqui o gradiente é, digamos, é uma função de z. Z é a altura, né, aqui, né? Isso. Então seria, digamos, dv dz, o gradiente de velocidades, né? Isso. E a gente pode mostrar também o movimento de um corpo caindo dentro do fluido. É lógico que aqui eu tenho a força peso e tenho também a força de empuxo, que nós vamos ver mais para frente, né? Que é a força devido à pressão, a diferença de pressão do líquido. Mas a gente pode observar que o movimento desse objeto é mais lento. Inclusive, como o líquido está em movimento, você tem uma variação das pressões. Isso aqui, então, é a água. Então, é uma substância que tem um certo coeficiente de viscosidade. E aqui um outro exemplo. Agora, aquele lá, naquele caso, né, é muito mais difícil você calcular a força, sim. né? E relacionar com o coeficiente de viscosidade, né? Esse caso aqui não, Mais isso aqui fácil, é simples, sim. né? Por causa do formato, né, do objeto. Aqui, o formato do objeto é uma esferinha. Né? Aqui tem uma esferinha uma bolha de ar, na verdade, ele está subindo, né? Que sofre também esse coeficiente de arrasto, coeficiente de viscosidade, a força viscosa, né? E aqui uma bolinha de plástico, uma de PVC. Essa aqui é melhor. Essa aqui é melhor, né? Porque ele se movimenta com velocidade constante por conta da força associada à viscosidade, da força viscosa, exatamente, né? E a Stokes demonstrou, né, que essa força é proporcional à velocidade e essa constante de proporcionalidade é igual a 6 vezes π vezes o raio, né, da esferinha vezes o coeficiente de viscosidade. Então, dessa forma, você consegue medir, né, o coeficiente de viscosidade. Né? É isso que é o fundamental nessas experiências, né? Porque você tem aqui o efeito da viscosidade, né, que é fazer com que haja uma força, né, que impede o movimento e essa força se equilibra com a força gravitacional. Exatamente. Então você escreve uma força igual à outra e a partir daí, da fórmula de Stokes, você determina a viscosidade de um líquido. Né? Então, não é difícil, curiosamente, né, medir a viscosidade de um líquido desse jeito aqui, colocando uma bolinha esférica, porque o Stokes deduziu aquilo, né, para uma bolinha esférica. Por isso que eu comentei que naquele caso é mais complicado. Porque a geometria ali é complicadíssima. Né? Então, agora, tem que ser uma bolinha. Uma bolinha descendo, né? Um fluido viscoso. Né? Um raio conhecido, né? Um raio conhecido, pronto. Então você tem como determinar a viscosidade. Mas eu quero, para encerrar, só chamar a atenção, porque agora já
o fluido está praticamente em repouso, né? Para a gente perceber, né, o intervalo de tempo desde quando o Cláudio começa a movimentar aqui até movimentar embaixo. Por conta da questão do gradiente de velocidade. Né? Cada, digamos, lâmina, porque estamos no regime laminar aqui, né? Cada laminazinha vai se deslocar com uma certa velocidade, e à medida que ela se desloca, ela arrasta as lâminas vizinhas. Né? É uma maneira da gente visualizar isso. Então vamos lá, Cláudio, vamos ver. Veja, ainda não. Olha, agora começou. Você veja que demora algum tempo. E ela começa bem lentamente, depois vai aumentando a velocidade. Exatamente. E à medida que vai para cima, ela aumenta mais ainda a velocidade, né? Porque existe um gradiente de velocidades com uma velocidade máxima aqui em cima. Né? É isso que nós queríamos ilustrar em relação à viscosidade.